Eu acho que eu tinha que ter fritado a carne antes de botar a cebola. Mas agora vai assim mesmo. Semana passada eu fui assistir o Quarteto Fantástico no cinema e eu já não tinha muita expectativa, mas foi pior do que imaginei. É tipo aqueles filme trailer, sabe? E o próximo filme vai ser mais importante, vai ser o filme, e esse não importa muito. Mais ou menos assim que eu me senti. A Marvel nunca fez filmes fantasiosos, ela sempre tentou trazer tudo pra realidade, um ultra realismo, sabe? Onde tudo precisa ser pé no chão, precisa fazer sentido com o universo real, né, que a gente vive. E esqueceu que histórias em quadrinho, que super-heróis são fantasia, né? Você não precisa ser 100% real o tempo inteiro. Eles acreditam que isso seja um bom caminho. Os filmes precisam ser ultra realistas. Só que quando você coloca uma família que tem um cara que é de pedra, um maluco que pega fogo, um outro que estica, uma mulher que fica invisível, é um pouquinho mais difícil de fazer um filme ultra real, como, por exemplo, o Capitão América, né? Um filme bem cinza. E o filme tem medo de ser brega, sendo que essa história por si só já é brega, né? É uma família que tem que lutar contra forças intergalácticas. Então você precisa da fantasia. E o filme até tenta trazer pelo menos um pouco de cor, assim, né? Diferente dos outros filmes. O problema é que quando chega nos momentos dramáticos, o filme não consegue se manter. Ele tem que cair pro humor, pra piada. Tipo, como se estivesse dizendo: ah, vocês não precisam levar isso aqui tão a sério. Isso aqui não é tão real. Não precisa levar esse drama todo, assim. Não precisa disso. E é chato, porque, por exemplo, os filmes do Sam Raimi, os Homem-Aranhas, né? Principalmente o segundo. São uns filmes muito brega. Mas são uns filmes que têm consciência disso e eles conseguem transformar isso numa história boa. Porque ser brega não é o problema. O problema é você não conseguir fazer um filme com alma. Só um monte de efeito gráfico sem necessidade, sabe? Como se isso, por si só, os efeitos, né, fossem o bastante pra manter esse universo vivo, manter as pessoas interessadas no filme, né? Só que isso não é verdade. Quanto mais você tenta transformar algo fantasioso em real, pior é. Um exemplo disso, também posso usar, é o Rei Leão. É um filme de animação e eles tentaram fazer um filme live action. Pô, parece que eu tô assistindo um documentário do National Geographic, na savana lá, na África. Perdeu todo o sentido do que é o Rei Leão, né? Perdeu a fantasia. E isso acontece com a maioria dos filmes que você tenta traduzir da animação pro live action. Ano passado, eu tive a surpresa com Wicked, que é um filme musical, e musical não é um dos meus estilos de filme favorito, né? E, pô, é um filme muito bom. É um filme de fantasia, sabe? Ele não tem medo de ser fantasia, ele não tem medo de ser brega. Porque o brega é legal, se você sabe fazer algo legal com brega. O problema é quando você tem medo de ser brega e tenta fazer disso uma piada, sabe? Como se fosse um problema e para as pessoas ignorarem. Ah, não, é brega, mas ignora. Não leva a sério, não. Olha a piadinha aqui. Pô, o filme tem tanta piada em momentos cruciais que até o porra do Galactus faz uma piada no meio de uma cena tensa, que não faz o menor sentido. Dito isso, eu assisti também ao novo Superman, que, muito diferente desse novo Quarteto Fantástico, não tem medo da breguice. Pô, é um cara que usa uma cueca por cima da calça, ele tem uma capa e ele voa. E o cabelinho dele tem uma ondinha assim pro lado. E porra, isso é muito brega. Brega até dizer chega. E o filme não tem medo disso. E ele transforma isso na arma, sabe? Pra fazer as pessoas se conectarem com o Superman. Por mais que ele seja uma força alienígena extremamente poderosa, você meio que consegue se sentir representado nele, sabe? Muito diferente do Quarteto Fantástico, onde todos os personagens são vazios, sabe? Por mais que eles sejam uma família, não parece que eles são uma família. Parece que eles não se importam um com o outro. Principalmente o senhor, sei lá, senhor incrível, não sei o nome daquele porra. Aquele homem de borracha. E a mulher. Não parece que eles são um casal, sei lá, parece que eles estão juntos ali por serem obrigados, não porque eles se amam, sabe? E... caralho, esqueci de botar o sol. E a partir do momento que você perde essa oportunidade de aceitar o drama,
o melodrama, né? E fazer isso uma arma pra manter o público cativo, né? Você perde a maioria das pessoas, pelo menos eu, né? Muita gente gostou desse filme novo. Talvez, não sei, a ação é mais ou menos, o drama é qualquer coisa, enfim, é um grande vazio, sabe? É um filme trailer pra te prender pro próximo filme. E aí, nesse próximo filme, as coisas vão acontecer, sabe? Nesse próximo filme vai ter a grande batalha. Nesse próximo filme vai ter as consequências das ações dos personagens. Porque ali tudo que eles fazem não tem risco nenhum, nem pra humanidade, nem pra eles. Pô, eles saem da Terra, vão lá pra casa do cachimbo e não acontece nada com eles. Eles voltam inteiros. Nem um arranhão, nada. Ninguém se machuca, ninguém perde um braço, ninguém morre, nada acontece. Sei lá, isso não tem muita graça, sabe? Voltando ao assunto do Homem-Aranha, principalmente no primeiro, uma decisão errada do Peter leva à morte do tio dele. Porra, isso tem um peso, sabe? E o tio dele não vai voltar em um multiverso pra, sei lá, pra ele se redimir ou qualquer coisa do gênero. O tio dele morreu e acabou, pronto. Não tem um retorno. E isso é importante, porque você entende o peso que é as consequências das ações do Peter. O tio dele literalmente fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se isso não é o máximo do brega, eu não sei o que é mais brega do que isso. Só que isso fica martelando na cabeça dele, por isso que ele ajuda as pessoas, por isso que ele não se importa com ele mesmo. Por isso que eu gosto muito do Homem-Aranha. E esse Quarteto Fantástico não tem nada disso. É só um monte de personagem ali, tem um bebê, nem o bebê, sei lá, não me importei nem um pouco com nenhum personagem, né? Mas o que era pra ser um agravante, meio que não tem impacto nenhum na história. Ele nasce, as coisas acontecem, só que nada acontece ao mesmo tempo. Tipo, tem uma investigação meio aleatória do Tocha Humana sobre uma língua alienígena, mas isso é só, tipo, jogado assim, aos poucos, e do nada ele decifra. E daí, nossa, é como se ele fosse o maior gênio da persuasão, né? E é chato isso. Eu achei muito chato isso. Só que isso não tá só associado aos filmes da Marvel, né? Tem muito filme que é assim. Tenta se levar a sério demais e esquece um pouco da emoção. Esquece um pouco do drama, né? Se você não quer fazer um filme com drama, você faz um filme de comédia, pô. E até comédia tem drama às vezes também. Mas sei lá, não tenta, sabe, manipular por baixo, assim, sabe? De maneira fria, como se as pessoas que estão assistindo fosse todo mundo burro e fosse se emocionar com qualquer merda que eles botam na tela. Isso é baixo demais, é só ruim mesmo. E você não precisa fazer uma história muito complexa, com muitos personagens e tudo mais. Você pode fazer uma história simples, desde que seja bem contada, né? Enfim, o que eu queria dizer é que nem tudo é sobre o tamanho da ameaça, sobre ser maior e melhor e mais efeitos. Às vezes o que as pessoas querem ver é só uma história, que tem começo, meio e fim, sabe? E que as ações têm algum tipo de consequência. Mesmo nesse ultra-realismo deles, eles não conseguem colocar peso nas decisões dos personagens. Todo mundo que morre volta. Eu sei que nos quadrinhos é assim, mas é fantasia, sabe? Não é a mesma coisa. Se você pegar pra ler qualquer quadrinho da Marvel, você vai ver que não é a mesma coisa. Isso torna as coisas meio chatas. Eu não sei por que eu fui assistir esse filme. Eu achei que talvez seria um filme bom, talvez teria mudado, sei lá. No mínimo decente, assistível. Mas, nossa, que cebola forte. Mas nem isso. É só um filme que quer ser alguma coisa, mas ele nem sabe o que ele quer ser. Ele existe porque a indústria precisa, porque a Marvel precisa que ele existe pra ter um próximo filme. Mas ele não importa, sabe? Esse filme não importa. E isso é chato, me incomoda. Não é legal você gastar uma grana, que não é pouco pra ir pro cinema, pra ver um trailer de 1h30. É chato. E eu gosto das coisas simples. Filmes simples. Eu não sou muito fã de histórias complicadíssimas. Não complicadas no sentido de você, sei lá, refletir sobre, mas complicadas no sentido técnico, na estrutura, sabe? Uma época eu era muito fã do Nolan. E hoje em dia eu não gosto mais muito dos filmes dele por conta disso. A técnica é usada pela própria técnica. A técnica não é usada para contar uma história. Ele complica para parecer que é bom, mas não é. Tanto é que quando ele fez Tenet, deu para perceber que
Ele não tem a mínima capacidade de conseguir fazer o mínimo possível de drama. Talvez Interestelar é o mais perto que ele conseguiu de ter algum tipo de sentimento, assim, os personagens. Mesmo assim, quando a filha dele, que já tá velha, tá morrendo, é uma cena de, sei lá, 30 segundos. E daí ele volta pro espaço pra fazer mais alguma mirabolância, sabe? E nem todo filme também precisa ser super dramático e nossa, e te fazer chorar, e meu Deus do céu, que história triste. Mas pelo menos te faça sentir alguma coisa, sabe? Que não seja raiva e decepção. Raiva até pode sentir, mas decepção é complicado. Enfim, eu não gostei desse Quarteto Fantástico e... Cara, eu não sei se eu tenho vontade de assistir qualquer outra coisa que saia nova da Marvel. Porque já saturou, eu já tava saturado, mas eu tentei dar uma nova chance e, cara, não, sem condições. Mas assistam, né? Talvez a opinião de vocês seja diferente, mas a minha é essa. É um filme vazio, quer ser alguma coisa, mas o próprio universo que ele tá inserido não deixa ele ser só alguma coisa. Então ele precisa ser nada pro próximo filme ser alguma coisa. É isso. Tá pronto o rango. Agora eu vou fazer minhas marmitas. E valeu. Deixa o like, se inscreve e faça algum comentário. Se não for sobre o filme, faça sobre a comida. Se ela parece boa ou não. E se você comeria em um restaurante que eu fosse cozinheiro.